Como uma banda que parecia ter tudo desapareceu repentinamente dos holofotes. A ascensão meteórica do ABBA. ABBA é uma daquelas bandas que você não consegue mencionar sem sentir um pouco de nostalgia. Se você cresceu ouvindo suas músicas ou as descobriu anos depois, provavelmente sentiu a magia que eles trouxeram ao mundo da música. Mas como esse grupo de 4 amigos da Suécia conquistou o mundo? Não foi apenas sorte, foi uma combinação perfeita de talento, timing e um toque de encanto de conto de fadas. Hoje vamos voltar ao início e explorar a ascensão do ABBA. A jornada que os levou de um pequeno grupo sueco a ícones internacionais é tão empolgante quanto a música que criaram. A trajetória do ABBA começou no final dos anos 1960, muito antes de o mundo saber o que estava por vir. 2 jovens, Björn Ulvaeus e Benny Andersson, eram músicos com talento para compor. Björn fazia parte de uma banda folk chamada Hootenanny Singers, enquanto Benny tocava teclado para um grupo de rock chamado Rap Stars. Eles estavam perseguindo seus sonhos na cena musical local, mas o destino tinha planos maiores para eles. Foi durante esses primeiros anos que Björn e Benny se cruzaram, percebendo rapidamente que sua química musical era inegável. Paralelamente, 2 mulheres extraordinárias, Agneta Fältskog e Annie Frid Lyngstad, ou Frida, como era frequentemente chamada, seguiam carreiras promissoras. Agneta era uma cantora pop com uma voz impressionante, enquanto Frida era uma cantora de jazz com um estilo elegante e cativante. Nenhuma delas sabia que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre ao se encontrarem com Björn e Benny. No início dos anos 1970, Björn e Benny começaram a compor juntos, e sua parceria estava ganhando força. Não demorou para que decidissem incluir suas parceiras, Agneta e Frida, no projeto. A princípio, os 4 cantavam juntos informalmente, apenas por diversão, mas havia algo especial na maneira como suas vozes se harmonizavam. Não era apenas bom, era mágico. Essa mágica se transformou em algo maior quando o grupo participou do Melodifestivalen de 1973, a competição nacional da Suécia para o Eurovision Song Contest. Eles não venceram naquele ano, mas voltaram mais fortes em 1974 com uma música chamada Waterloo. Waterloo não era apenas uma música, era uma revolução. Quando o ABBA a apresentou no Eurovision em Brighton, eles trouxeram algo que a competição nunca tinha visto. Seus figurinos chamativos, energia contagiante e som eletrizante foram uma ruptura total com os atos típicos do Eurovision da época. Eles não apenas ganharam, eles roubaram o show e, ao fazer isso, lançaram-se no cenário internacional. O sucesso de Waterloo foi imediato e avassalador. De repente, todos queriam saber mais sobre aquele grupo peculiar, com um nome acrônimo engraçado. ABBA, que representava Agneta, Björn, Benny e Annie Frid. O mundo não se cansava de suas melodias cativantes, e a banda não decepcionou. Eles rapidamente lançaram sucessos como Honey Honey e Ring Ring, que consolidaram seu lugar na realeza do pop. Não era apenas a música, era sua imagem, sua química e a pura alegria que exalavam, tornando-os irresistíveis. No meio dos anos 1970, o ABBA explodiu como um fenômeno global. Seus álbuns voavam das prateleiras e suas músicas dominavam as paradas em países que nem falavam sua língua. Quem se importava em entender as letras quando a música fazia você querer dançar? Dancing Queen, lançada em 1976, tornou-se seu hino, liderando paradas ao redor do mundo e garantindo-lhes um lugar permanente na história da música. Era o tipo de música que fazia você se sentir invencível, mesmo que estivesse apenas dançando na sala de estar. Mas o que realmente tornava o ABBA único não era apenas sua música, mas a maneira como faziam as pessoas se sentirem. Eles não eram apenas uma banda, eram um clima, uma vibração, uma experiência completa. As pessoas conectavam-se profundamente às suas canções. Seja o anseio melancólico de Fernando ou a brincadeira sedutora de Take a Chance on Me, o ABBA tinha uma habilidade incrível de captar sentimentos universais e transformá-los em músicas que tocavam o coração. É claro que com grande sucesso vinha também grande pressão. No final dos anos 1970, o ABBA era um dos atos mais procurados do mundo. Seus shows esgotavam em minutos e seus álbuns quebravam recordes. Mas estar no topo nem sempre era tão glamouroso quanto parecia. Nos bastidores, a banda trabalhava incansavelmente, muitas vezes passando horas intermináveis no estúdio, aperfeiçoando seu som.
Benny e Björn eram compositores meticulosos e não aceitavam nada menos que a perfeição. Essa busca pela excelência levou o ABBA a novos patamares, mas também adicionou uma camada de tensão ao processo criativo. Um dos segredos de seu sucesso era sua capacidade de se reinventar. Enquanto outras bandas da época mantinham-se no que funcionava, o ABBA constantemente experimentava novos sons e temas. Eles não faziam apenas música pop, faziam arte. Suas canções eram pequenas histórias, cada uma capturando um momento, um sentimento ou uma memória. E não era apenas a música. Suas escolhas icônicas de moda e performances teatrais os tornaram referência em todos os sentidos. Quando chegaram os anos 1980, o ABBA já havia alcançado o que a maioria dos artistas só poderia sonhar. Eles haviam vendido milhões de discos, ganhado inúmeros prêmios e deixado uma marca indelével na indústria musical. Mas mesmo enquanto desfrutavam do brilho do sucesso, as rachaduras começaram a aparecer. As pressões da fama, combinadas com as realidades de suas vidas pessoais, começaram a cobrar seu preço. A história de sua ascensão foi nada menos que espetacular. Mas como veremos, o que sobe deve descer, por trás da cortina brilhante. A magia do ABBA não estava apenas na música, mas em sua habilidade de se conectar com as pessoas em um nível pessoal. Suas músicas eram vibrantes e cheias de vida, mas nos bastidores, as dinâmicas entre os integrantes eram tão fascinantes quanto, se não mais. Imagine fazer parte de um grupo onde, além de trabalhar juntos para criar sucessos que lideravam as paradas, você também está romanticamente envolvido com seus colegas de banda. Parece um conto de fadas perfeito, mas a realidade era muito mais complicada. À medida que o ABBA atingia alturas inimagináveis, os relacionamentos pessoais dentro da banda começaram a se desgastar de maneiras que moldariam sua música e, por fim, seu legado. No centro do ABBA estavam dois casais, Agnetha e Björn, e Benny e Anni-Frid. Suas histórias de amor estavam entrelaçadas com a essência da banda, dando às músicas uma profundidade emocional única. Quando cantavam sobre amor, desgosto e saudade, parecia real, porque era. Mas essa proximidade trouxe seus próprios desafios. Estar sob os holofotes colocou seus relacionamentos sob um microscópio, e as pressões da fama começaram a expor as rachaduras na fundação. Para Agnetha e Björn, os primeiros anos de casamento foram cheios de promessas. Eles eram o casal dourado da banda, com a voz angelical de Agnetha e as habilidades afiadas de composição de Björn, criando uma parceria aparentemente imbatível. Mas à medida que a fama do ABBA crescia, também cresciam as demandas de tempo e energia. Turnês intermináveis, noites no estúdio e o ritmo exaustivo da indústria musical deixavam pouco espaço para os momentos tranquilos que sustentam um casamento. Agnetha, em particular, sentiu o impacto da vida na estrada. Ela sentia a falta de sua família, de sua casa e da estabilidade que tinha antes de o ABBA se tornar um fenômeno global. Benny e Anni-Frid enfrentaram seus próprios desafios, embora o relacionamento deles tenha começado com uma faísca aparentemente inquebrável. Benny era o gênio criativo por trás de grande parte da música do ABBA, e Anni-Frid trouxe uma sofisticação que destacava a banda de seus pares. Juntos, eram uma potência, mas sua história de amor, como a de Agnetha e Björn, não era imune às tensões da fama. As demandas constantes de suas carreiras deixavam pouco tempo para o relacionamento, e o peso de suas ambições individuais começou a afastá-los. Com o passar dos anos 1970, as pressões dentro da banda tornaram-se mais intensas. O sucesso de músicas como Knowing Me, Knowing You e The Name of the Game sugeria a turbulência emocional que fervia nos bastidores. As letras, muitas vezes escritas por Björn e Benny, começaram a assumir um tom mais introspectivo e melancólico. Os fãs talvez não soubessem na época, mas essas canções refletiam as lutas reais que os membros da banda estavam enfrentando. Era como se a música fosse um espelho, capturando as alegrias e tristezas de suas vidas em tempo real. O ponto de virada veio em 1979, quando Agnetha e Björn anunciaram o divórcio. Para os fãs, foi uma notícia chocante. Como o casal por trás de algumas das músicas mais românticas do mundo poderia se separar? Mas para aqueles próximos à banda, não foi totalmente surpreendente. Os anos de turnês e gravações cobraram seu preço, e o casal havia se distanciado. O mais notável foi a decisão de continuar trabalhando juntos, apesar da separação. Imagine ter que encarar seu ex todos os dias, não apenas em um ambiente profissional, mas em um contexto tão carregado emocionalmente quanto a criação de música.
Foi um testemunho da dedicação deles ao ABBA que conseguiram continuar. Mas o desgaste não parou por aí. Apenas 2 anos depois, Benny e Annie Fried também anunciaram o divórcio. A essa altura, as dinâmicas emocionais dentro da banda eram tão complexas quanto as harmonias de suas músicas. 4 pessoas que haviam compartilhado suas vidas, tanto pessoal quanto profissionalmente, agora navegavam por um campo minado de emoções. E, mesmo assim, continuaram criando músicas juntas, derramando sua dor e resiliência em cada nota. A criatividade alimentada pelo drama. A parte fascinante dessa fase da história do ABBA é como suas lutas pessoais pareciam alimentar sua criatividade. Algumas de suas músicas mais marcantes vieram desse período, incluindo The Winner Takes It All, que muitos fãs interpretam como um reflexo do término de Agnetha e Björn. A canção é incrivelmente comovente, com letras que atingem diretamente o coração. A interpretação de Agnetha é crua e emocional, tornando-se uma das performances mais icônicas do ABBA. E embora Björn insista que a música não é autobiográfica, é difícil não ouvir ecos de dor real na melodia. Apesar do turbilhão emocional, o profissionalismo do ABBA permaneceu inabalável. Quando chegaram os anos 1980, o ABBA já havia alcançado o que a maioria dos artistas só poderia sonhar. Eles haviam vendido milhões de discos, ganhado inúmeros prêmios e deixado uma marca indelével na indústria musical. Mas mesmo enquanto desfrutavam do brilho do sucesso, as rachaduras começaram a aparecer. As pressões da fama, combinadas com as realidades de suas vidas pessoais, começaram a cobrar seu preço. A história de sua ascensão foi nada menos que espetacular, mas, como veremos, o que sobe deve descer. Por trás da cortina brilhante. A magia do ABBA não estava apenas na música, mas em sua habilidade de se conectar com as pessoas em um nível pessoal. Suas músicas eram vibrantes e cheias de vida, mas nos bastidores, as dinâmicas entre os integrantes eram tão fascinantes quanto, se não mais. Imagine fazer parte de um grupo onde, além de trabalhar juntos para criar sucessos que lideravam as paradas, você também está romanticamente envolvido com seus colegas de banda. Parece um conto de fadas perfeito, mas a realidade era muito mais complicada. À medida que o ABBA atingia alturas inimagináveis, os relacionamentos pessoais dentro da banda começaram a se desgastar de maneiras que moldariam sua música e, por fim, seu legado. No centro do ABBA estavam 2 casais, Agnetha e Björn, e Benny e Annie Fried. Suas histórias de amor estavam entrelaçadas com a essência da banda, dando às músicas uma profundidade emocional única. Quando cantavam sobre amor, desgosto e saudade, parecia real, porque era. Mas essa proximidade trouxe seus próprios desafios. Estar sob os holofotes colocou seus relacionamentos sob um microscópio, e as pressões da fama começaram a expor as rachaduras na fundação. Para Agnetha e Björn, os primeiros anos de casamento foram cheios de promessas. Eles eram o casal dourado da banda, com a voz angelical de Agnetha e as habilidades afiadas de composição de Björn, criando uma parceria aparentemente imbatível. Mas à medida que a fama do ABBA crescia, também cresciam as demandas de tempo e energia. Turnês intermináveis, noites no estúdio e o ritmo exaustivo da indústria musical deixavam pouco espaço para os momentos tranquilos que sustentam um casamento. Agnetha, em particular, sentiu o impacto da vida na estrada. Ela sentia falta de sua família, de sua casa e da estabilidade que tinha antes de o ABBA se tornar um fenômeno global. Benny e Annie Fried enfrentaram seus próprios desafios, embora o relacionamento deles tenha começado com uma faísca aparentemente inquebrável. Benny era o gênio criativo por trás de grande parte da música do ABBA, e Annie Fried trouxe uma sofisticação que destacava a banda de seus pares. Juntos eram uma potência, mas sua história de amor, como a de Agnetha e Björn, não era imune às tensões da fama. As demandas constantes de suas carreiras deixavam pouco tempo para o relacionamento, e o peso de suas ambições individuais começou a afastá-los. Com o passar dos anos 1970, as pressões dentro da banda tornaram-se mais intensas. O sucesso de músicas como Knowing Me, Knowing You e The Name of the Game sugeria a turbulência emocional que fervia nos bastidores. As letras, muitas vezes escritas por Björn e Benny, começaram a assumir um tom mais introspectivo e melancólico. Os fãs talvez não soubessem na época, mas essas canções refletiam as lutas reais que os membros da banda estavam enfrentando. Era como se a música fosse um espelho,
capturando as alegrias e tristezas de suas vidas em tempo real. O ponto de virada veio em 1979, quando Agnetha e Björn anunciaram o divórcio. Para os fãs, foi uma notícia chocante. Como o casal por trás de algumas das músicas mais românticas do mundo poderia se separar? Mas para aqueles próximos à banda, não foi totalmente surpreendente. Os anos de turnês e gravações cobraram seu preço, e o casal havia se distanciado. O mais notável foi a decisão de continuar trabalhando juntos, apesar da separação. Imagine ter que encarar seu ex todos os dias, não apenas em um ambiente profissional, mas em um contexto tão carregado emocionalmente quanto a criação de música. Foi um testemunho da dedicação deles ao ABBA que conseguiram continuar. Mas o desgaste não parou por aí. Apenas 2 anos depois, Benny e Annie Fried também anunciaram o divórcio. A essa altura, as dinâmicas emocionais dentro da banda eram tão complexas quanto as harmonias de suas músicas. 4 pessoas que haviam compartilhado suas vidas, tanto pessoal quanto profissionalmente, agora navegavam por um campo minado de emoções. E mesmo assim, continuaram criando músicas juntas, derramando sua dor e resiliência em cada nota. A criatividade alimentada pelo drama. A parte fascinante dessa fase da história do ABBA é como suas lutas pessoais pareciam alimentar sua criatividade. Algumas de suas músicas mais marcantes vieram desse período, incluindo The Winner Takes It All, que muitos fãs interpretam como um reflexo do término de Agnetha e Björn. A canção é incrivelmente comovente, com letras que atingem diretamente o coração. A interpretação de Agnetha é crua e emocional, tornando-se uma das performances mais icônicas do ABBA. E embora Björn insista que a música não é autobiográfica, é difícil não ouvir ecos de dor real na melodia. Apesar do turbilhão emocional, o profissionalismo do ABBA permaneceu inabalável. Eles compareciam às sessões de gravação, se apresentavam para seus fãs e mantinham uma frente unida. Mas nos bastidores, as dinâmicas estavam mudando. As amizades antes próximas que formavam a base da banda estavam se tornando tensas. Não é que eles tenham deixado de se importar uns com os outros, muito pelo contrário. Mas o peso de sua história compartilhada, combinado com as pressões de manter o sucesso, criou uma tensão impossível de ignorar. No início dos anos 1980, as rachaduras começaram a aparecer de maneiras mais visíveis. A música da banda, embora ainda excepcional, começou a refletir um senso de cansaço. Canções como One of Us e When All Is Said and Done carregavam um tom de finalização, como se os membros da banda estivessem se despedindo não apenas dos fãs, mas também uns dos outros. A alegria e exuberância que haviam definido seus primeiros sucessos estavam dando lugar a algo mais reflexivo e agridoce. É importante lembrar que o ABBA era mais do que apenas uma banda. Eles eram uma família. E como qualquer família, tiveram seus altos e baixos. Mas o que tornava sua história tão cativante era a maneira como canalizavam essas experiências em sua música. Suas canções não eram apenas melodias cativantes. Eram retratos de suas vidas, capturando os altos e baixos com uma honestidade inabalável. Isso é o que tornava o ABBA especial. Eles não apenas cantavam sobre amor e desilusão, eles viviam isso. As rachaduras começam a aparecer. Quando os anos 1980 chegaram, o ABBA estava à beira de um precipício. Sua música ainda mantinha seu encanto, suas melodias eram tão contagiantes como sempre, e sua habilidade de contar histórias através das canções não havia desaparecido. Mas o peso emocional que carregavam começava a infiltrar-se em todos os aspectos de suas vidas profissionais. Não se tratava mais apenas de fazer música, era sobre tentar manter unida uma banda que se tornara uma tempestade emocional, fermentando com tensões não resolvidas e dinâmicas em mudança. As rachaduras que começaram a se formar após os divórcios agora estavam se transformando em fissuras. Os anos trabalhando tão próximos, compartilhando cada sucesso, cada fracasso, cada triunfo criativo e cada decepção amorosa, haviam cobrado seu preço. Eles foram 4 amigos unidos por um sonho compartilhado, mas agora o sonho começava a parecer mais um fardo. Eles não estavam mais apenas fazendo música, estavam tentando navegar em um delicado equilíbrio entre profissionalismo e emoções pessoais. Um dos maiores desafios que o ABBA enfrentou durante esse período foi o constante foco da mídia. Onde quer que fossem, a imprensa estava lá, dissecando cada movimento, cada letra de música e cada performance. As pessoas não estavam apenas interessadas em sua música, estavam fascinadas pelo drama por trás dela.
Fãs especulavam sobre quem escrevia quais letras e o que essas letras significavam. Eram mensagens veladas entre ex-amantes? Eram vislumbres de conversas privadas transformadas em arte pública? A banda, embora determinada a manter o profissionalismo, não conseguia escapar completamente dessas questões. E, honestamente, como poderiam? Sua música parecia profundamente pessoal porque era pessoal. A pressão não vinha apenas de fora. Dentro do estúdio, o ambiente havia mudado. Benny e Björn, que sempre foram o motor criativo da banda, começaram a assumir as rédeas com mais firmeza. Sua visão para a música do ABBA estava evoluindo. Eles queriam experimentar, ultrapassar limites e explorar temas mais sombrios e complexos. Essa mudança não era necessariamente ruim. Levou a algumas das obras mais sofisticadas e emocionalmente ressonantes do ABBA. Mas também criou atritos. Agnetha e Anni Frid, que sempre foram as vozes da banda, às vezes se encontravam em desacordo com essa nova direção. A colaboração harmoniosa que antes definia o ABBA começava a parecer mais um cabo de guerra. Um dos exemplos mais claros dessa tensão criativa surgiu durante a gravação de The Visitors, o último álbum de estúdio do ABBA. Este não era o ABBA brilhante e alegre da era de Dancing Queen. Esta era uma banda que tinha passado por muitas dificuldades, e isso transparecia. As músicas de The Visitors eram introspectivas e pesadas, lidando com temas como solidão, incerteza e a passagem do tempo. Canções como When All Is Said and Done e One of Us não eram apenas músicas, eram despedidas, envoltas em melodias melancólicas e letras comoventes. Ao ouvir o álbum, é quase possível sentir o peso do que eles estavam passando. E ainda assim, mesmo com sua música se tornando mais sombria, o profissionalismo do ABBA permaneceu inigualável. Eles continuaram a se apresentar para seus fãs com a mesma energia e carisma que os tornaram famosos. Se você estivesse na plateia de um de seus shows, provavelmente não perceberia que algo estava errado. Eles sorriam, dançavam e acertavam todas as notas perfeitamente. Mas nos bastidores, as coisas estavam longe de ser perfeitas. O peso emocional de permanecerem juntos, mesmo com suas vidas pessoais seguindo caminhos separados, estava se tornando insuportável. O cenário musical em mudança. Outro fator que adicionou tensão foi o cenário musical em transformação. No início dos anos 1980, a cena pop estava evoluindo rapidamente. Novos sons, artistas e tendências estavam surgindo, e o ABBA se viu em uma posição desafiadora. Eles ainda eram imensamente populares, mas o mundo da música estava mudando ao seu redor. O disco, que havia sido uma parte importante do som do ABBA, estava saindo de moda. O synth pop e a new wave estavam dominando as paradas. E embora o ABBA sempre estivesse disposto a se adaptar, agora o faziam com o peso de lutas pessoais sobre suas cabeças. É difícil acompanhar uma indústria em mudança quando você mal consegue manter sua banda unida. Apesar desses desafios, o ABBA seguiu em frente. Eles lançaram algumas músicas adicionais, incluindo a comovente The Day Before You Came, que muitos fãs consideram uma das faixas mais belamente assombrosas do grupo. Mas a essa altura, o destino estava selado. Os membros da banda não estavam apenas lidando com desafios criativos e emocionais, também estavam começando a explorar outras oportunidades. Benny e Björn, em particular, começaram a focar no teatro musical, preparando o terreno para projetos como Chess. Agnetha e Anni Frid, por sua vez, voltaram-se para a carreira solo. Ficava claro que o ABBA já não era mais a prioridade de todos. O adeus silencioso. No final de 1982, a banda decidiu discretamente fazer uma pausa. Não foi um rompimento oficial, pelo menos não a princípio. Eles disseram aos fãs e à mídia que estavam apenas tirando um tempo para trabalhar em projetos individuais. Mas com o passar dos anos, tornou-se evidente que a pausa era permanente. O ABBA havia chegado ao fim da estrada, não com um grande estrondo, mas com um adeus silencioso e agridoce. O fim do ABBA não foi marcado por um momento dramático. Não houve brigas explosivas ou anúncios definitivos. Em vez disso, foi um desenrolar lento e inevitável. Uma banda que havia dado tudo pela música, finalmente decidiu que era hora de seguir em frente. Foi um testemunho do respeito que tinham uns pelos outros, e pelos fãs, o fato de terem encerrado tudo de maneira tão digna. Eles não queriam manchar seu legado com dramas públicos ou manchetes escandalosas. Em vez disso, deixaram sua música falar por si mesma, deixando um corpo de trabalho que permanece atemporal, o último ato.
Quando o ABBA finalmente decidiu sair dos holofotes, não foi apenas o fim de uma banda. Foi como o encerramento de um capítulo na história da música pop. O grupo havia se tornado parte tão integral do tecido cultural que imaginar um mundo sem novas músicas do ABBA parecia quase impossível. Mas enquanto os membros seguiam caminhos separados, a história não parou. Em vez disso, entrou em uma nova fase, repleta de nostalgia, reinvenção e o poder duradouro de sua música. Os anos 1980 foram um período estranho para o legado do ABBA. Enquanto os membros individuais exploravam projetos solo, a presença coletiva da banda parecia desaparecer. A música pop evoluía rapidamente, e o som reluzente do ABBA não se encaixava exatamente nas tendências da década. Benny e Björn dedicaram sua energia ao teatro musical, criando obras como Chess, que destacavam sua habilidade para compor peças complexas e emocionalmente ricas. O musical não era apenas um projeto paralelo, mas um empreendimento criativo completo, com canções tão intrincadas quanto qualquer coisa que o ABBA já havia feito. Faixas como I Know Him So Well tornaram-se sucessos por si mesmas, provando que a magia de Benny e Björn não estava confinada à banda. Enquanto isso, Agnetha e Anni Frid se encontraram em posições bem diferentes. Agnetha lançou uma carreira solo, lançando álbuns que destacavam sua voz etérea e profundidade emocional. Embora tenha alcançado algum sucesso, ficou claro que a vida sob os holofotes a desgastava. Agnetha sempre foi mais reservada do que o restante do grupo, e sem a bolha protetora do ABBA, ela tornou-se cada vez mais reclusa. Já Anni Frid, ou Frida, como era conhecida, também seguiu carreira solo, explorando novos estilos e colaborações. Apesar de sua voz e presença continuarem a cativar, o público parecia mais interessado no legado coletivo do ABBA do que nos empreendimentos individuais de seus membros. O legado duradouro. Embora os anos 1980 tenham marcado o fim do ABBA como banda ativa, eles nunca realmente desapareceram. Suas músicas continuaram a tocar nas rádios, a embalar festas e a inspirar gerações de fãs e artistas. O brilho de Dancing Queen, Mamma Mia e tantas outras faixas nunca se apagou, garantindo que o legado do ABBA permanecesse vivo, mesmo enquanto seus membros seguiam caminhos separados. A atenção implacável de fãs e da mídia não ajudou. É doloroso pensar nisso. Mas se afastar do ABBA não trouxe a Agnetha a paz que ela talvez esperasse. Pelo contrário, pareceu amplificar as pressões das quais ela tentava escapar. Anni Frid, por outro lado, abraçou sua nova fase com entusiasmo. Ela lançou seus próprios álbuns solo, incluindo o aclamado Something's Going On. Produzido por Phil Collins, o álbum marcou uma ruptura com o som característico do ABBA, apresentando uma vibe mais sombria, influenciada pelo rock, que destacou um lado diferente de sua arte. A carreira de Anni Frid floresceu nos primeiros anos após o ABBA, mas, como seus colegas de banda, ela eventualmente se afastou do cenário musical, optando por uma vida mais tranquila e reservada. O vazio após o ABBA. Conforme os anos passavam, a ausência do ABBA no mundo da música se tornava cada vez mais evidente. Para os fãs era algo agridoce. A banda havia dado tanto, mas sua partida deixou um vazio que nenhum outro artista conseguiu preencher completamente. E, no entanto, mesmo enquanto os membros do ABBA seguiam em frente, sua música se recusava a desaparecer. Pelo contrário, ela começou a ganhar vida própria, crescendo em relevância e importância com o passar dos anos. Um dos momentos-chave na história pós-separação do ABBA veio nos anos 1990, quando sua música passou por um enorme renascimento. Tudo começou com o lançamento de ABBA Gold, uma coletânea de grandes sucessos que relembrou ao mundo o quão incríveis suas músicas eram. O álbum foi um sucesso instantâneo, vendendo milhões de cópias e apresentando uma nova geração a clássicos como Mamma Mia e Dancing Queen. De repente, o ABBA não era apenas uma lembrança. Eles eram um fenômeno novamente. O que tornou esse ressurgimento tão fascinante foi o fato de parecer acontecer de forma orgânica. A música do ABBA sempre foi atemporal, mas nos anos 1990 encontrou uma nova relevância. Suas canções começaram a aparecer em filmes, comerciais e programas de TV, tornando-se referências culturais de uma maneira que não haviam sido durante seu auge. Para o público mais jovem, o ABBA não era uma relíquia do passado. Eles eram frescos, divertidos e incrivelmente cativantes. E para os fãs de longa data, foi uma chance de reviver a magia mais uma vez. O fenômeno Mamma Mia.
O verdadeiro divisor de águas veio com a estreia de Mamma Mia, o musical jukebox que transformou as músicas do ABBA em uma experiência teatral completa. Estreando no West End de Londres em 1999, o espetáculo foi um sucesso instantâneo, misturando as músicas icônicas da banda com uma história emocionante e alegre. Foi tudo o que os fãs poderiam desejar. Uma celebração do legado do ABBA que deu vida às suas canções de uma maneira completamente nova. Quando o musical foi adaptado para o cinema em 2008, estrelado por Meryl Streep e um elenco de estrelas, consolidou o lugar do ABBA na cultura pop para sempre. O filme não apenas trouxe sua música para um público ainda maior, mas também solidificou sua reputação como uma das bandas mais queridas de todos os tempos. Um legado que desafia as expectativas. O que é tão notável sobre este capítulo da história do ABBA é como ele desafiou as expectativas. A maioria das bandas desaparece na obscuridade após se separar. Seus sucessos relegados a listas de nostalgia e rádios de músicas antigas. Mas o ABBA foi diferente. Sua música não apenas sobreviveu, ela prosperou, atingindo novos patamares e ressoando com o público de maneiras que ninguém poderia ter previsto. É um testemunho do poder de sua arte, de sua narrativa e de sua capacidade de capturar emoções universais de uma maneira profundamente pessoal. Mesmo com o crescimento do legado do ABBA, a questão de uma reunião pairava no ar. Fãs não podiam deixar de se perguntar: eles voltariam a se reunir? Os membros da banda eram frequentemente questionados sobre isso e, embora sempre deixassem uma possibilidade aberta, eram claros ao dizer que uma reunião não estava nos planos. Não se tratava de animosidade. Ao que tudo indica, os membros do ABBA ainda se importavam profundamente uns com os outros. Mas eles pareciam entender que sua magia estava ligada a um tempo e lugar específicos. Tentar recriá-la poderia fazer mais mal do que bem. Ainda assim, o sonho de uma reunião persistia, alimentado por ocasionais dicas e rumores. E, em 2016, os fãs receberam um vislumbre de esperança quando o ABBA se reuniu para uma performance privada em uma festa em Estocolmo. Não foi um retorno completo, mas foi o suficiente para causar comoção no mundo todo. Ver os quatro juntos novamente foi como uma máquina do tempo, uma lembrança de tudo o que haviam conquistado e de tudo o que significaram para seus fãs. O que é fascinante na história do ABBA é como ela continua a evoluir. Décadas após sua separação, o grupo permanece tão relevante quanto nunca, com sua música sendo uma presença constante em nossas vidas. Seja uma nova geração descobrindo Dancing Queen pela primeira vez, ou fãs de longa data revisitando seus álbuns favoritos, a magia do ABBA perdura. Embora sua jornada nem sempre tenha sido fácil, é uma história de resiliência, criatividade e do poder duradouro da música de unir as pessoas. O legado e as questões não respondidas. A história do ABBA não terminou com sua separação, nem com seu retorno ao público através de Mamma Mia e o revival de seus maiores sucessos. Na verdade, o capítulo final de sua jornada tem se mostrado tão surpreendente e emocionante quanto tudo o que veio antes. Por anos, os fãs esperaram por algo mais, uma reunião definitiva ou novas músicas. Enquanto o ABBA sempre foi cuidadoso em proteger seu legado, ninguém poderia prever o que viria a seguir. No final da década de 2010, os membros do ABBA haviam se estabelecido em suas vidas fora da banda. Benny e Björn ainda estavam profundamente envolvidos na música e no teatro, dedicando suas energias criativas a projetos como Christina from Duvemola e revivals de Chess. Agnetha e Annifrid, por outro lado, haviam praticamente deixado os holofotes, levando vidas tranquilas longe do caos dos dias de estrela pop. Os fãs assumiram que pequenas reuniões ocasionais, como a apresentação privada em Estocolmo em 2016, eram o máximo que poderiam esperar. Afinal, o ABBA sempre insistiu que só voltariam se tivessem algo verdadeiramente especial para oferecer. Então, em 2018, veio o anúncio que abalou o mundo da música. O ABBA revelou que estava trabalhando em novas músicas, as primeiras desde 1982. Era quase inacreditável. Depois de décadas de silêncio, a banda estava de volta ao estúdio. Não para uma turnê grandiosa ou para revisitar sucessos antigos, mas para criar algo novo. O retorno e a magia do Voyage. A notícia foi recebida com uma mistura de empolgação e ceticismo. Como seria a música do ABBA após tantos anos? Conseguiriam capturar a magia que os tornou lendas? Por anos, o ABBA hesitou em se reunir. Não por rancores, mas porque estavam cientes dos riscos.
Como voltar após tanto tempo e atender às expectativas de um mundo que os transformou em mitos? Não foi uma decisão tomada levianamente, mas, como Benny mais tarde explicou, o momento parecia certo. Eles encontraram uma forma de trabalhar juntos que parecia natural, descomplicada e, acima de tudo, alegre. O resultado foi o álbum Voyage, lançado em 2021, uma coleção de músicas que soavam tanto atemporais quanto modernas, conectando o ABBA dos anos 1970 ao ABBA de hoje. Ao ouvir Voyage, é possível sentir o coração e a alma que foram colocados em cada faixa. Canções como I Still Have Faith in You e Don't Shut Me Down não são apenas novas adições ao catálogo do grupo. São reflexões profundamente pessoais sobre sua jornada. Falam de amor, resiliência e da passagem do tempo. Temas que continuam ressoando tanto agora quanto em seu auge. Embora o álbum estivesse imerso em nostalgia, ele nunca soou como uma tentativa de retornar ao passado. Foi uma celebração de tudo o que o ABBA representou e ainda tinha a oferecer. A revolução digital com os avatars. O lançamento de Voyage foi acompanhado por um projeto inovador, uma experiência de show virtual com avatares digitais da banda, os chamados avatars. A ideia era tão ambiciosa quanto revolucionária. Usando tecnologia de ponta, o concerto recriou o ABBA como eles eram em seu auge, performando ao lado de uma banda ao vivo em uma arena especialmente construída em Londres. Foi uma maneira de levar a magia do ABBA a uma nova geração de fãs, ao mesmo tempo em que honrava o legado da banda. A reação foi esmagadoramente positiva, com fãs e críticos elogiando o show por sua inovação e impacto emocional. O equilíbrio entre nostalgia e reinvenção. O que torna o retorno do ABBA tão notável é como eles conseguiram equilibrar nostalgia com reinvenção. Eles não voltaram apenas para reviver os dias de glória. Voltaram para adicionar algo significativo à sua história. E ao fazer isso, lembraram ao mundo por que eram tão importantes em primeiro lugar. Sua música sempre foi sobre conexão, capturando experiências universais de amor, desilusão e esperança. Voyage não foi diferente. Foi um presente para seus fãs. Uma lembrança de que, mesmo após todos esses anos, a magia do ABBA ainda estava viva. A resposta ao retorno foi extraordinária. Voyage liderou as paradas em todo o mundo, provando que o apelo do ABBA não havia diminuído nem um pouco. Fãs antigos e novos lotaram o concerto virtual, ansiosos para vivenciar o mais próximo de uma performance ao vivo do ABBA. E, embora os próprios membros tenham permanecido fora dos holofotes, deixando que sua música e tecnologia fossem o centro das atenções, sua presença foi sentida em cada nota, letra e momento do show. O ciclo completo. Olhando para trás, é incrível pensar até onde o ABBA chegou. Começaram como 4 jovens sonhadores na Suécia, criando música pela pura alegria disso. Tornaram-se ícones globais, enfrentando os altos e baixos da fama, do amor e do desgosto. E agora, décadas depois, completaram o ciclo, lembrando ao mundo por que nos apaixonamos pelo ABBA em primeiro lugar. Não se trata apenas da música, trata-se da conexão, das emoções e das histórias que compartilharam. A jornada do ABBA não é apenas uma história de sucesso, é uma história de resiliência, criatividade e do poder duradouro da música. Eles enfrentaram desafios, tanto como grupo quanto como indivíduos, mas sempre encontraram uma maneira de superar. Embora sua história possa não ter se desenrolado da maneira que alguém esperava, é justamente essa imprevisibilidade que a torna tão cativante. E você, o que acha dessa trajetória? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo.